Enquanto isso, gente, as redes sociais, mais uma vez, do nosso Moré está aqui na tela, tá? O Moré vai falar sobre a unidade do Pai com o Filho. Aqui nós nascemos, nós entendemos que Yeshua e o Eterno são um. E Yeshua é divino, e Yeshua é Deus. Junto, ele é uma manifestação, como o Felipe acaba assim falando, né? Ô Felipe, faz aquela forma bonita que você fala sobre essa manifestação do Eterno por meio de Yeshua. Muita gente pode não concordar É com muita isso. expectativa, a gente não programou isso. Ah, é verdade, desculpa, você não gosta de fazer as coisas assim, tá? Aquela Mas forma bonita, cada hora eu falo de um jeito, eu não sei qual é a forma. você fala de algo muito bem, mas também, sem problema. O Moré vai ensinar isso agora e vai ficar mais fácil. Isso, eu tenho certeza que vai ficar muito mais bonito vindo dele. Tá? Moré, tá pronto aí? Fica à vontade, tá? Estou ajeitando aqui, peraí, Bom. deixa eu me posicionar aqui. Vou pedir ajuda aqui aos meninos para ver como é que eu ligo a câmera. À Peraí, vontade. a gente passa Enquanto... dos 25, aí tem dificuldade, né? Ah, é isso mesmo, viu, Moré? Eu sei como é que é, viu? Deixa Tô eu quase chegando nos ver. 25. Mas é isso, gente. Como o Moré Flávio Teles sempre fala, olha, não pensar dessa forma, a única forma de você fazer isso e não pensar diferente é você rasgando a Brit Hadashah, tirando a Brit Hadashah da jogada, né? E o nosso Moré vai falar sobre isso agora. Moré, bem-vindo mais uma vez, tá? Aprendemos bastante aqui com a Mary. Eu tenho certeza que todas as irmãs da CIS, elas aprenderam também. E muitas das coisas vão aplicar dentro de casa, que é a melhor coisa, é ouvir e aplicar, né? Bem-vindo novamente, Moré. Amém, Todarabá, é sempre uma honra, um privilégio de estar participando com vocês, irmãos tão amados nossos na Techuvá, israelita Netzarim, vocês que têm levantado o testemunho do Messias, têm evidenciado que nós somos israelitas que guardamos os mandamentos da Torá, têm levantado a bandeira das 12 tribos de Israel, das duas casas de Israel. Olha que maravilha, né? Olha aí, a vara de Ezequiel 37. Então, é sempre um prazer muito grande. Desde já eu quero agradecer por esse convite que vocês fizeram, tanto para mim quanto para minha esposa. E a gente se sente em casa, né, participando junto de vocês. Deixa eu ver aqui. Quero saudar todos os irmãos e irmãs da CISI, todos vocês. Antes de mais nada, tá, Moré? As redes sociais do Moré também tá na descrição, também da irmã Mary. Inclusive, tem um link pro curso do Moré sobre Gênesis, tá? Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Tá tudo nas redes sociais. Agora eu vou deixar com o Amém. senhor, viu, Moré? Deixar com o senhor agora. Amém. Pra Amém. configurar aqui. Todarabá. E para eu me localizar, diz quantos minutos eu tenho, que aí eu boto no cronômetro aqui. O senhor tem entre 45 minutos e 1 hora. Ah, então tá bom. Já vou botar aqui no cronômetro, porque é bom já para eu ir me programando. Então, gente, nós vamos estar falando acerca da Elohut, da divindade do Messias, que é um tema tremendamente importante. Ele não é um assunto periférico. Inúmeros assuntos da Torá e das Escrituras, a gente pode, vamos dizer assim, ter até que o Messias esteja aqui, né, no milênio, e ele nos esclareça melhor, até lá muitas coisas a gente pode caminhar tendo algumas divergências, né, acerca de algumas coisas periféricas. No entanto, o assunto acerca da Elohut, a divindade do Messias, é algo inegociável. Então, é algo assim de uma importância extraordinária. Então, muitas pessoas nos dias de hoje têm confessado que Yeshua é o Messias. Então, bendito seja Yahuwá por isso, já é um passo, né? Muitas pessoas têm se proposto a guardar os mandamentos da Torá, iniciaram a Techuvá. Então, bendito seja Yahuwá por isso também. Mas, infelizmente, acabam tropeçando num ponto que não é um assunto periférico, um ponto importantíssimo, que é a Elohut, a divindade do nosso Messias Yeshua. Então, nós precisamos compreender isso. Tá? A minha esposa ela é mais organizada que eu, né? Ela trouxe slides, tá bom? Então, as mulheres elas costumam ser mais organizadas do que a gente. Eu não consegui preparar os slides, mas eu vou estar vendo com vocês, a gente vai estar indo em diversos textos das Escrituras, tanto do Tanar, os primeiros escritos, quanto da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, e vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado, mas não é porque seja delicado que a gente vai deixar de falar sobre ele. O apóstolo Paulo, Shaul,
Hachaliah, ele disse algo que eu acho maravilhoso. Ele disse assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Mashiach. Então, nós podemos falar qualquer coisa, desde que seja com ahavá, com amor. Então, a verdade, quando é dita com amor, ela pode até machucar um pouco, né? A verdade, no princípio, dilacera, mas depois ela acaba restaurando, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, teriam muito mais, mas até fazendo uma alusão às 12 tribos de Israel, que as 12 tribos de Israel venham ouvir acerca da Elohut, da divindade do Messias. Então, eu vou trazer para vocês aqui 12 provas irrefutáveis da Elohut, da divindade de Yeshua. Então, primeiro, para a gente... um texto para a gente começar, tá? De abertura. Vamos lá. O livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 30, versículo 4, ainda não é uma das 12 provas irrefutáveis, não. É só para a gente começar, tá? Provérbios 30, versículo 4, diz assim: quem subiu aos céus e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, a gente vê aqui já Shlomo, não é à toa, né, que o livro de Provérbios ele contém uma coletânea de frases extraordinárias, né? São frases realmente muito profundas. Então, já essa questão, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Vamos lá. Eu convido os irmãos a abrirem as suas escrituras em Yohanan, na Bessorá de Yohanan, João, capítulo 18, do versículo 4 até o 6. Olha que coisa interessante. Yohanan 18, ainda não é nenhuma das 12 provas, não. É só para a gente introduzir. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Yohanan, João, capítulo 18, versículos 4 ao 6. Diz assim: sabendo, pois, Yeshua, todas as coisas que sobre ele... Oi. Coloca aí para todo mundo me ouvir. Qual é a versão que o senhor está usando aí? Para mim, colocar aqui na tela para todo mundo ver junto. Acho que eu consigo fazer Tá. isso rapidinho. Ó, eu estou usando aqui, até para facilitar os irmãos, de vez em quando... Ó, agora eu estou usando a ARC, ao meio da revista e corrigida, e de vez em quando eu vou usar também a Peshita, Okay. tá? Traduzida para o português. Tá? E vai ter hora que eu vou usar a Bíblia interlinear. Deixa eu já mostrar aqui para os irmãos. Tá? Vai ter hora que eu vou usar a Bíblia interlinear também. Perfeito. Então, agora, somente que é João. 18, do 4 ao 6. Tá? Vai estar na tela, Yohanan, 18, do 4 ao 6. Sabendo, pois, Yeshua todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Yeshua, o Nazareno. Disse-lhes Yeshua: Enana, aqui no aramaico é Enana, em português aparece, sou eu. E Yahudá, Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, Enana, a expressão aramaica, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, olha só, tão somente por Yeshua falar Enana, que nas Bíblias em português é traduzida como sou eu, muito embora já seja até sugestivo, porque a gente vai ver lá em Êxodo, Shemot 3, 14, eu até escrevi para vocês aqui, ó, a plaquinha, né? Não tinha como ela deixar de participar hoje, a plaquinha. Então, eu escrevi para vocês aí, Shemot, Êxodo 3, 14, quando Yahuwá se manifesta para Moshe, ele fala, quem é que está me enviando? O que eu vou dizer para os filhos de Israel? E Yahuwá fala para ele, Erie, Asher, Erie. Lembrar que o hebraico é da direita para a esquerda. Então, Erie, Asher, Erie. Serei o que serei. No paleo hebraico, Arraiá, Achar, Arraiá. Então, isso aqui em hebraico. Olha que coisa interessante. Quando o nosso povo foi para a Babilônia e ficou lá 70 anos, ele chegou lá falando hebraico e saiu falando o quê? Aramaico. Então, por exemplo, a expressão Erie, Asher, Erie,
quando é traduzida para o aramaico, serei o que serei, que é a tradução mais correta, que as pessoas no Brasil conhecem como eu sou o que sou, essa expressão hebraica traduzida para o aramaico, ela é o quê? Enaná. Eu escrevi aqui embaixo para vocês. Eu já coloquei nos caracteres do hebraico moderno para facilitar vocês. Então, enaná. Enaná é sinônimo de errie, asher, errie. Ou seja, quando você vê esse texto hebraico aqui, errie, asher, errie, em hebraico, na sua Bíblia em português, eu sou o que sou. Serei o que serei seria a melhor tradução. E no aramaico, enaná. Por que eu estou falando isso? Quando Yeshua estava aqui, o nosso povo falava aramaico. Pouquíssimas pessoas dominavam bem o hebraico. Quem dominava mais é quem estava mais ligado à liturgia. Os sacerdotes, os escribas, vamos dizer assim, os saduceus, vamos dizer, a liderança religiosa. Então, eles tinham que dominar o hebraico, além da língua do povão, o aramaico. E olha que coisa interessante, já para você refletir. Errie, asher, errie é uma expressão usada por Yud, Rei, Vav, Rei, Yahuwah. Serei o que serei. É uma prerrogativa dele. E traduzido para o aramaico é o quê? Enana. Você já pode marcar na sua Bíblia. Todas as vezes na Bessorá, no Evangelho de Yohanan, que aparecer a expressão eu sou, por exemplo, aleatoriamente, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá sobre si a luz da vida. Então, Yeshua aí disse o quê? Enana. Se você quiser botar em hebraico, errie, asher, errie. Eu sou o que sou, serei o que serei. A luz do mundo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mesma coisa. Enana. Se você quiser traduzir para o hebraico, Enana é aramaico, para o hebraico é o quê? Errie, asher, errie. Eu sou o que sou, serei o que serei. Então, quando traduz para o português, muita coisa acaba se perdendo. Mas quando a gente vai para a Peshita, que a gente vai para o aramaico, vou pedir para pegar essa daqui. Por exemplo, nós temos a Peshita. Essa daqui veio diretamente de Israel. É escrita em aramaico. De um lado da página é aramaico e de outro lado traduzido para o hebraico. Mas tudo com os caracteres do hebraico moderno, só para vocês entenderem. Ou seja, então essa aqui veio de Israel, a gente já tem muitos anos, e agora nós tivemos o privilégio de ter a Peshita aramaica traduzida para o português. Então, essa obra aqui, ela também é excelente. É traduzida, aquela Peshita, que é do aramaico, traduzido para o hebraico, aqui é do aramaico traduzido para o português, com inúmeras notas de comentário, explicando. E a Peshita aramaica, ela bate muito nessa tecla de que Yeshua é Mariá. Mariá é a expressão aramaica que significa soberano Iá. E todas as vezes que aparece Mariá, 98% das vezes, por exemplo, que aparece Mariá, é em alusão ao tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, Yahuwah. Os maiores aramaicistas do mundo, todos eles falam isso, pessoas que falam o aramaico como língua nativa. Vamos lá. Então, vamos prosseguir. 12 provas irrefutáveis da Elohut, divindade de Yeshua. Negar quem Yeshua não é maturidade espiritual, é o início do desvio. Vamos lá. Pergunta: é possível honrar verdadeiramente Elohim enquanto se nega quem Yeshua é? A gente sempre vai bater nessa tecla. Para a pessoa ela negar a divindade de Yeshua, ela terá que primeiro descredibilizar a Brit Hadashah. Não é de se estranhar que a gente vê que muitas pessoas que querem negar a divindade de Yeshua, eles começam a tentar ridicularizar o quê? A Brit Hadashah. Que está toda adulterada, que isso, que aquilo. Então tá bom, então vamos para o aramaico. Aí eles acabam percebendo que quando vai para o aramaico, a situação deles fica mais complicada ainda. A Bíblia, traduzida para o português, do João Ferreira de Almeida, até nela dá para ver com muita facilidade que Yeshua é Yahuwah, ele é Elohim. Mas quando a gente vai para o aramaico, aí então já é até covardia, quando a gente vai para o aramaico. Toda hora vem dizendo Mariá, ou seja, Yahuwah é Yeshua. Mariá, Yahuwah, ele é Yeshua. Inúmeros e inúmeros textos. Vamos lá.
Ou seja, se a pessoa fugir do português, tá adulterado e tal, que não sei o quê, mas mesmo adulterado, dá para se chegar à verdade. E não foi tão mexido a ponto de ofuscar a mensagem central, de que Yeshua é o nosso Salvador, nosso Libertador, e de que Ele é o próprio Eterno habitando no nosso meio. Então, ainda que você tenha uma Bíblia que não seja perfeita, valorize essa Bíblia, ainda que seja do João Ferreira de Almeida, muitas vezes foi através dela que você chegou à fé no Messias Yeshua, tá bom? Então, mesmo na Bíblia do João Ferreira de Almeida, você consegue perceber isso. Mas vamos lá. Então, eu vou trazer alguns alertas, né? O perigo do caminho incompleto. Muitos começam bem, buscam a Torá, techuvá e identidade. Então, a pessoa começa, se esforça, e a gente fica até... Eu, por exemplo, acho uma pena muito grande. Imagina, né? A pessoa que está abrindo mão de tantas coisas na vida, comprando, sem querer, uma briga com toda a sociedade para proclamar que Yeshua é o Messias, que é israelita, que a Torá é eterna, e acaba tropeçando numa coisa que não é periférica, que é uma coisa imprescindível, que é Elohut, a divindade do nosso Messias Yeshua. Vamos lá. Então, muitos começam bem, buscam a Torá, techuvá, identidade, comida kosher, e continuem fazendo isso, são mandamentos eternos. Mas depois negam a Brit Hadashah. Depois negam a Elohut de Yeshua, a divindade de Yeshua. E, por fim, negam o próprio Yeshua e se afastam totalmente. Quem já está antigo aí na Techuvá, vai puxar aí na sua cachola, na memória. Eu me lembro de muitas pessoas, até pessoas de uma sabedoria que, humanamente, a gente falava assim, caramba, esse camarada aí tem uma sabedoria muito grande das escrituras, sabe os textos no original e tudo, e essas pessoas acabaram o quê? Negando a divindade de Yeshua, e pouquíssimo tempo depois, praticamente que uma bomba relógio, tá? Não vou dizer que todos, mas a grande maioria, depois que negam a divindade de Yeshua, acabam negando ao próprio Yeshua e se afastam totalmente. Então, muitas vezes, já que a pessoa erroneamente pensa que Yeshua não é o próprio Eterno, então ela começa... Maré, se me permite, Oi. em pouco Sim. tempo, começa a ter a vida destruída, começa a fazer um monte de coisa errada, começa a falar mal de todo mundo, vira um antimissionário, vai perde aqui, deixa tudo aquilo que o Messias tirou ela, de ser um beberrão, de ir pra festa, de ser tipo assim, uma pessoa promíscua, com o tempo volta a ser tudo isso aí. Exatamente, muito show isso que o nosso irmão Ralph falou, né? Ou seja, as pessoas acabam virando pessoas que perdem aquela conexão que tinham com o Criador. Outrora até nem conheciam a Torá nem nada, muitas vezes até no contexto do cristianismo, mas tinham experiências com o Criador e, por incrível que pareça, acabam tendo a sua fé engessada quando entram no movimento netzarim, nazareno ou messiânico. Elas perdem aquela naturalidade que tinham no começo e acabam querendo se ajustar ao judaísmo ortodoxo, né, moderno, e para ficar bem na fita, politicamente correto, eles acham que estão abafando, arrebentando, né, negando a divindade de Yeshua. Só que, na verdade, o próprio judaísmo, a gente não segue judaísmo nem cristianismo, mas a título de confirmação, o próprio judaísmo antigo, as fontes mais antigas, em sua grande maioria, atestavam o quê? Que Mashiach é o próprio Eterno, ele é Yud-Hei Vav-Hei. Vamos lá. O judaísmo, depois que Mashiach veio, Yeshua veio, ele se reinventou. Então, eles tiveram que negar um monte de coisa que eles mesmos, há milhares de anos, falavam, só para a gente ter esse entendimento. Vamos lá. Então, as pessoas acabam se afastando totalmente. É um caminho perigoso. Vamos abrir em Keifá Beit, 2 Pedro 2, do 20 ao 22. E tem a ver com isso que o irmão Ralph falou. Olha que coisa interessante. 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso soberano e salvador Yeshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o,
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, muitas pessoas, elas, vamos dizer assim, se limpam e tal, e depois voltam para a sujeira de novo. E o caminho mais rápido que a gente tem percebido para as pessoas abandonarem a techuvá o mais rápido de todos é o quê? Começar negando a divindade de Yeshua. Negam o nascimento virginal de Yeshua, negam a divindade de Yeshua, começam a falar mal da Brit Hadashah, está tudo adulterado, que Roma, que isso, que aquilo, que Roma. Aonde que Roma meteu a mão na peshita aramaica? Aonde? Aonde que Roma meteu a mão na peshita aramaica? A própria tradução que temos para o português, aonde que Roma meteu a mão? Então, repetindo, falam das traduções que são mal feitas, mas não tem... A questão de Paulo também, Moré? Oi? A questão de Paulo também? Sim, né? Muitas pessoas agora têm se levantado até mesmo contra o apóstolo Paulo, né? Tem pessoas colocando como se Paulo... eu não mereço ouvir isso sozinho, tá? Então, vou falar de uma maneira brincalhona. Eu não mereço ouvir isso sozinho. Já ouvi um camarada que outrora era muito ouvido pelos Netzarim e tudo, pelo pessoal que está em Techuvá, dizendo que Paulo era endemoniado, né? Que Paulo era um endemoniado. Só para vocês terem ideia, que ele tinha Shedim, que ele tinha demônios nele, ou seja, que era uma pessoa que não era confiável. Isso partindo de alguém que começou na Techuvá, foi referência para muitas pessoas. O objetivo não é dizer nome, é só elucidar que pessoas que muitas vezes são inteligentes, que têm o QI elevado, mas se não tiver o temor ao Criador, elas podem incorrer em inúmeras heresias. E invariavelmente, elas começam negando a Elohut, a divindade do Messias. Vamos lá. Negar a divindade de Yeshua não fortalece a fé. Pelo contrário, destrói o fundamento dela. Agora vamos para as 12 provas irrefutáveis da Elohut de Yeshua. Vamos lá. Vamos estar começando. 1. Yeshua é chamado Elohim nas Escrituras. Vamos lá. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês Ivrim, Hebreus 1:8. Vamos lá. Vamos abrir em Ivrim. De acordo com a tradição Netzarim, foi escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus. Vamos lá. A respeito do filho, porém, ele disse: o teu trono, ó Elohim, é para todo sempre. Um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, olha só, é para todo sempre. Então, a gente percebe isso. Como, por exemplo, em Daniel, Hanavi, Daniel 7, do 13 ao 14, o filho do homem, que recebe todo o poder e autoridade para sempre. Essa prerrogativa pertence somente ao próprio Elohim. Então, vamos lá. O teu trono, ó Elohim, é para todo sempre. Nós não estamos falando meramente de uma figura humana, como o judaísmo moderno tenta colocar, como infelizmente muitos dentro do movimento do judaísmo messiânico. E, por incrível que pareça, muitos netzarim também estão aderindo a essa heresia, né? Não só do judaísmo messiânico, como no movimento netzarim, nazareno. Infelizmente, muitos têm se levantado contra a divindade de Yeshua, mas nós vemos o quê? Que o trono dele é para todo sempre. Ele não é um Messias humano, ele é um Messias divino. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Elohut. 100%, não é 1%, não é 10%, não é 99%, nem 99,9%. É 100%. Então, vamos lá. O trono dele é para todo sempre. Vamos lá. Segunda prova, né, de que Yeshua é Yahuwá. Yeshua existia antes da criação, como vemos em Miqueias 5:2. Então, vamos abrir em Miqueias 5:2. Esse texto é muito conhecido dos irmãos. Esse texto é bastante conhecido, mas vamos lá. De todo jeito, a gente vai ler. Todarabá. Amém. Todarabá. Miqueias 5:2. E tu, Beit-Lehem, Efratá, Belém de Efrata, posto que pequena entre milhares de Arrudá, de ti me sairá o que será o príncipe, o soberano em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos.
desde os dias da eternidade. Olha só, desde os dias da eternidade. Qual a dificuldade da pessoa entender, né? As pessoas sabem que aqui está falando de Yeshua, não há nenhuma dúvida em relação a isso, dentre as pessoas da Techuvá, que já servem a Yeshua. E as origens dele são o quê? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como que pode ser um Messias humano, meramente humano, quando a gente vai para esses textos? Vamos agora para Yohanan, João 1, do 1 ao 3. Vamos lá. Vamos para Bessorá de Yohanan, João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Diz assim. Espera aí, só um instantinho que o vento está levando as páginas aqui. Só um minuto. Em princípio, era a palavra. Está falando de Yeshua, Adavar, a palavra. O logos, né, no grego, como as pessoas conhecem, né? A memra, melta, no aramaico. Vamos lá. Em princípio, era a palavra, Davar. E esta palavra, Davar, estava com Elohim. E Elohim era ele a palavra. Então, olha só, aqui Yohanan não está nem querendo provar que Yeshua é Elohim. Ele tem tanta certeza disso que ele inverte a ótica no aramaico. Ele vem falar que Elohim, ele era a palavra. Uau! Vocês estão entendendo? Isso aí já era tão sabido dos Netzarim que Yohanan já fala. Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e Elohim era ele a palavra. Ou seja, aquele que não cabe no universo, ele se manifestava através de Mashiach e Yeshua, que é o próprio Yud-Hei Vav-Hei. Vamos lá, numa forma que não destrua toda a criação, não destrua o universo, os céus e a terra. Porque se ele entrasse com não vou dizer nem 1%, que já destruiria tudo, com a milionésima parte da glória dele no universo, já explodiria tudo. Então ele calibra, pisa o pé no freio, se esvazia de sua kavod, de sua glória, como vemos em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Vamos lá. E esta palavra estava no princípio com Elohim. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe. Gente, a gente está vendo aqui com todas as letras, todas, só faltou Yohanan desenhar. Hoje em dia a gente tem esse negócio, se você não entender, eu desenho. Com todas as letras que Yud-Hei Vav-Hei, o Eterno, Yahuwah, do Tanar, que é o Criador, ele aqui, tudo que é falado acerca do Eterno, Yahuwah, Adonai, Hashem, Hakadosh Baruhu, como você preferir falar, tudo que o Tanar apregoava que o Eterno fazia, na Brit Hadashah, Yohanan e os outros apóstolos deixam claro que essa manifestação se dá por meio de Mashiach e Yeshua. Ele é o próprio Eterno, ele é o próprio Criador. Vamos lá. Então, nós vemos aqui em Miqueias 5:2 e João 1, do 1 ao 3, que Yeshua, Mashiach, é eterno. E só existe um que é eterno, é Elohim, é Yahuwah, Yud-Hei Vav-Hei. Então, não estamos falando aqui de um rei Davi melhorado, não estamos falando aqui de um Messias tão diminuto, né, que é apresentado agora, principalmente por muitos do judaísmo ortodoxo, e, infelizmente, muitos do movimento da Techuvá também, muitos messiânicos, muitos netzarim também, nazarenos, têm acreditado num Messias pequeno, né? Vamos dizer assim, um Davi melhorado, né? Um rei Davi melhorado. Vamos lá, vamos prosseguir. Terceiro argumento, Yeshua criou todas as coisas, como vimos em Yohanan, João 1:3. Tudo por meio de suas mãos existiu, e sem ele nem mesmo existiria uma coisa que existe. No aramaico é assim, é mais detalhado. Então, Yeshua criou todas as coisas. Vamos agora para Colossenses 1, do 16 ao 17. Uma coisa que a gente... por que eu estou fazendo questão de pegar inúmeros textos das Escrituras? Porque a Escritura é a inerrante, é a palavra. Não tem como algo subsistir diante da palavra. Elohim, ele fala para o profeta, né, que a palavra dele é como ela esmiuça a rocha, esmiuça a pedra, né? É como um martelo que esmiuça a pedra. Quem tem um sonho, que conte o seu sonho, mas quem tem a minha palavra, que fale a minha palavra, diz Yahuwah.
e nada pode ir contra a palavra. Vamos lá. Colossenses 1, do 16 ao 17. Vamos lá. Vou ler desde o 15. Está falando de Yeshua, o qual é a imagem do Elohim que não é visto. Olha, mais claro do que isso é impossível. O primogênito de toda a criação. E por ele foi criado tudo o que existe nos céus e na terra. Peraí, mas no Tanar não falava que era Yud Rei Vav Rei que fazia isso? E agora aqui está dizendo que é Yeshua? Vocês estão vendo que interessante? E por ele foi criado tudo o que existe nos céus e na terra. Tudo que é visto e tudo que não é visto. Sejam tronos ou domínios ou principados ou poderes. Tudo pela sua mão e por ele foi criado. Ele é anterior a tudo e por ele todas as coisas são sustentadas. Uau! Se ele, com todos esses adjetivos, com uma prerrogativa que só o Eterno tem, se ainda assim a pessoa tentar tampar o sol com a peneira, aí já é complicado. Então nós vemos com todas as letras, Paulo, Shaul, não tinha como ser mais enfático, como ser mais direto, mais explícito acerca da Elohut, da divindade do Messias, do que ele foi aqui. Seria impossível. Vamos lá. Ele não deixou margem para dúvidas. Vamos lá. Vamos agora para Yeshayahu, Isaías 44, 24. Vamos lá. Então, a gente precisa, para que a gente venha ter o entendimento correto, a gente precisa ir na inerrante, as Escrituras. Vamos lá. Então, vamos nas Escrituras. Vamos para Yeshayahu, Isaías 44, versículo 24. Assim diz, deixa eu ler aqui para vocês. Assim diz Yahuá, Yud Rei Vav Rei, o que te resgata e o que te formou desde o ventre. Anohi Yahuá, eu Yahuá, o que faz tudo, o que estendeu os céus. Eu sozinho, o que estirou a terra. Eu li aqui na interlinear, ou seja, palavra por palavra, a melhor tradução possível do hebraico para o português, a interlinear, palavra por palavra. Ou seja, eu vou ler de novo aqui. Assim diz Yahuá, o que te resgata e o que te formou desde o ventre. Anohi Yahuá, eu Yahuá, o que faz tudo. Peraí, em Yohanan não está dizendo que Yeshua fez tudo? Sem ele nada do que foi feito se fez? Peraí. Eu Yahuá, o que faz tudo, o que estendeu os céus, eu sozinho, o que estirou a terra. Peraí, Yahuá está dizendo que fez tudo sozinho. Vocês estão compreendendo? Como é que a pessoa ela vai ter que fazer malabarismo? A pessoa, para negar a divindade de Yeshua, ela vai ter que ser malabarista, equilibrista, né, do nível do Circo de Soler, né? Malabarismo teológico, que é chamado. Não tem como. Se Yud Rei Vav Rei, ele fez tudo sozinho, e na Brit Hadashah a gente vê que Yeshua fez todas as coisas, o que a gente percebe? Yeshua é o próprio Criador. Ele é Yud Rei Vav Rei. E por aí a gente percebe o desespero daqueles que negam a divindade do Messias. Eles fogem da Brit Hadashah. Então é uma característica. Vocês podem perceber isso. Eles dificilmente estarão abordando textos da Brit Hadashah que falem acerca da Elohut, da divindade do Messias. Então vão vir sempre munidos e armados com comentários judaicos, né, que já é tipo assim uma defesa contra a divindade do Messias, comentário judaico do judaísmo ortodoxo, repetindo que se reinventou, que o judaísmo mais antigo acreditava que Mashiach é o eterno Yahuá. Então eles acabam, ao invés de ir na Bíblia, a inerrante, eles, vamos dizer assim, sabendo que o povo está saindo, muitos estão saindo dentro do cristianismo, e basta ver alguém com uma quipá na cabeça e uma barba e com aspecto judaico que a pessoa, infelizmente, fica sem filtro. Ah, aquela pessoa ali está usando quipá, está com uma barba, está falando umas palavras hebraicas, é impossível que ela esteja falando uma mentira. Ah, é tão bonito e tal, e a gente fica impressionado como muitas pessoas elas ouvem, né, esse tipo de ensinamento. Infelizmente, a mentira se propaga mais rápido e a gente fica perplexo com a reação das pessoas. Ah, eu nunca vi sabedoria tão grande. Ah, como eu estava enganada quando eu estava na igreja e tal, que achava que o Messias é o eterno, que não sei o quê, e papapá. A gente sabe que tem muitos erros no cristianismo, como tem também no judaísmo, mas também existem muitos méritos. E com todos os problemas, a pessoa, ainda que esteja no cristianismo,
se ela for sincera ao Criador, mesmo não cumprindo a Torá com todos os detalhes como nós, mas pela fé genuína em Yeshua e com uma vida reta, elas serão coerdeiras conosco da vida eterna. Moré, Então, se me oi, permite, sim. Moré, às vezes eu falo assim, a gente acaba sabendo bastante coisa de bastidor, né? Às vezes eu falo assim para as pessoas, ó, na verdade muito líder aí tinha que voltar pro cristianismo para reaprender as coisas morais que ele tinha lá, que deixou quando veio Sim. para cá. Uhum. Sim, perfeito. Muito show esse comentário do nosso irmão Ralph. Perfeito, né? Muitas pessoas têm que voltar de novo para lembrar que outrora elas dobravam o joelho, oravam, faziam orações espontâneas, jejum, oração, intercessão, orava, clamava pela vida das pessoas, chorava. E hoje em dia são pessoas assim robóticas. A gente se lembra até de um relato que aparece na Bessorá de Lucas, que Yeshua fala, né, que um religioso ele falava lá, né, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho e tal, graças te dou, Elohim, porque eu não sou como esse cobrador de impostos. Ou seja, ele se achava a última Coca-Cola do deserto. Aí o cobrador de impostos, ele nem se achava digno de olhar para os céus, ele tão somente batia no peito e falava, ó Elohim, seja propício a mim, o pecador. Aí Yeshua fala assim, qual dos dois desceu justificado para sua casa? Então, a gente percebe isso. Muitas pessoas saindo de uma caixinha, saindo de um ismo do cristianismo, estão entrando no outro ismo, o judaísmo. Lembrando que o judaísmo, com todo carinho, ele não tem o poder de salvar ninguém. Só quem salva é Yeshua HaMashiach. Então, se fosse pela prática do judaísmo, o apóstolo Paulo estava salvo. Ele diz que ele excedeu em zelo a todos da geração dele, já ao ponto de perseguir os Netzarim. Então, a gente vai prosseguir. Então, o judaísmo não salva ninguém. Quem salva é Yeshua HaMashiach. Nem judaísmo, nem nenhum ismo vai salvar. Mas, infelizmente, as pessoas estão... parece Alice no País das Maravilhas. Ah, que coisa maravilhosa. Ravi, que coisa linda. Ah, que eu nunca tinha ouvido isso. Ah, eu estava enganada. E Roma, que Roma é o caramba. É a Peshita aramaica. Das duas, uma. Se a pessoa for para a Peshita aramaica, tá? For para a Peshita aramaica, e ela não entender que Yeshua é Yud Rei Vav Rei, das duas, uma. Ou essa pessoa ela não tem nem 2 neurônios na cabeça dela, vamos dizer assim, o tico e o teco para fazer ali a conexão, né? No português moderno, a pessoa seria o quê? Burra, né? Ou a pessoa não é burra, é inteligente, compreendeu, mas está usando de desonestidade intelectual. Então, eu até preferiria que a pessoa tivesse menos do que 2 neurônios, porque ainda dá para consertar. Se for uma questão de falta de inteligência, ou seja, nem os loucos errarão o caminho, mas se a pessoa tem 2 neurônios, alguns até mais, e ainda assim negam a Elohut de Yeshua, então é complicado. Então, passar por cima do texto é violar completamente a interpretação literal do texto. E não é um texto só, são inúmeros. A pessoa que nega a divindade de Yeshua, por isso que elas nunca vão querer enfatizar na Brit Hadashah. Elas vão ficar só no Tanar, e assim mesmo no Tanar também já é complicado, que a gente vê a interação do pai e do filho em inúmeras passagens do Tanar. A gente vai ver em Bereshit, quando, por exemplo, né, só aqui, para a gente pular isso aqui, porque muitas pessoas ficam, como é que Yeshua ele interage com o pai e tal, que não sei o quê, que isso e que aquilo. Só que não é só um desconhecimento da Brit Hadashah dessas pessoas, é um desconhecimento da própria Torá. Olha que coisa interessante. Vamos abrir em Gênesis, Bereshit 19, 24. Então, Yud Rei Vav Rei, Yahuá, fez chover enxofre e fogo da parte de Yud Rei Vav Rei, Yahuá, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Vocês estão vendo? Então, a gente ficaria aqui um tempão falando inúmeros e inúmeros textos assim, em que há interação de Mashiach com o pai, do filho com o pai. Vamos lá. Claro que na Brit Hadashah isso é muito mais esclarecido, é muito mais fácil da gente compreender. Mas vamos lá. Diante dos textos que nós lemos, João 1:3, Colossenses 1, do 15 ao 17, Isaías 44, 24,
especialmente em Isaías 44, 24, Yahuwá criou tudo sozinho. E Yeshua criou tudo. Conclusão óbvia. Yeshua é Yahuwá. Gente, isso é o óbvio. Defender a Elohut de Yeshua, na verdade, não se constitui nem em um desafio. É apresentar o quê? O óbvio. É o óbvio. Escrever, desenhar, fazer o desenho do desenho e o comentário do desenho ampliado. Então, assim, não tem mais o que falar, né? Então, vamos lá. Vamos estar prosseguindo. Quarto argumento. Yeshua perdoa pecados. Vamos para Bessorá, para o Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 5 ao 7. Então, é uma prerrogativa divina. Só quem perdoa pecados é Elohim. A gente vai ver que o entendimento, até mesmo no primeiro século, era esse. Vamos abrir lá, em Marcos, capítulo 2, do 5 ao 7. E Yeshua, vendo-lhes a emuná, a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Elohim? Então, a teologia dele estava certa? Beleza, sim. A teologia deles estava certa, tá? Só que tem um outro detalhe, vamos lá. Os escribas estavam certos. Só Elohim perdoa pecados. E, ao mesmo tempo, estavam errados em negar Yeshua. Então, eles sabiam, puxa, perdoar pecados é uma prerrogativa divina. Então, isso aí eles agiram certo. Mas no ponto em que eles negaram e não reconheceram Yeshua, eles erraram em relação a isso. Vamos lá. Quinto argumento. Yeshua recebe adoração. Vamos lá. Vamos para Bessorá de Mateus 14, 33. Diz assim: E viram aqueles que estavam no barco e adoraram-no e disseram: Verdadeiramente, você é o filho de Elohim. Vamos agora para Mateus 28, 9. O finalzinho da Bessorá de Mateus, capítulo 28, versículo 9, diz assim: E eis que Yeshua as encontrou e disse-lhes: Shalom para vocês. E elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. Vamos lá. Devarim, Deuteronômio 6,13, diz assim. Vamos para Devarim, Deuteronômio 6,13. A Yahuwá, teu Elohim, temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ou seja, Deuteronômio 6,13 diz que nós só devemos temer, né, a Yahuwá. Ou seja, então, ninguém pode ser adorado senão unicamente Yud Rei Vav Rei, Yahuwá. Só Elohim pode ser servido e adorado. Sexto argumento. Yeshua tem o nome supremo. Muitos dos irmãos já leram, até mesmo em aramaico, o texto de Filipenses 2, do 9 ao 11, mas tem um detalhe interessante ali que passa quase despercebido. Vamos abrir em Filipenses 2, do 9 ao 11, vamos entender qual é o nome que é sobre todo nome. Porque talvez você pense assim, puxa, já li várias vezes essa passagem, por que está dizendo que Yeshua herdou o nome que é sobre todo o nome? Então, a gente vai entender o que o significado direto do aramaico traz para nós. Vamos lá. Por isso, Elohim também o exaltou grandemente e lhe deu um nome que excede a todos os nomes. Já ficou em suspense. Vamos prestar atenção se o texto vai revelar qual é esse nome que é sobre todos os nomes. Já uma pista. Um nome que aparece quase 7.000 vezes no Tanar, no Antigo Testamento. Já uma pista. Né? Vamos lá. Para que ao nome de Yeshua, todo joelho se dobre dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. Se ele não é Elohim, olha só. Para que ao nome de Yeshua, todo joelho se dobre dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que, agora, o nome sobre todo nome, Yahuwá, Yud Rei Vav Rei, Mariá, o soberano Yah, ele é Yeshua HaMashiach, para a honra de Elohim, seu pai. Uau! Então,
esse texto aqui com todas as letras. Eu não li Filipenses 2, do 5 ao 11. Depois leiam o texto todo. Vai mostrar o quê? O esvaziamento que Mashiach teve que ter. Ou seja, Yud Rei Vav Rei, Yahuwah, aquele que não cabe no universo, precisou se esvaziar da sua kavod, da sua glória. Entra, vamos dizer assim, ele que habita, vamos usar a eletricidade, do jeito que a pessoa entende mais. Ele habita no mundo do 220. Se ele entrasse na voltagem dele normal, ele explodiria tudo. Então, ele entra no nosso mundo aqui no 110, ou seja, pisando o pé no freio para que não venha explodir tudo. Então, o mesmo texto, Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz que Yeshua se esvaziou de toda a sua glória, é o texto que diz que ele herdou o nome que é sobre todo o nome, ou seja, Yud Rei Vav Rei, Yahuwah, Mariá, o soberano Yah. Vamos lá. Então, Filipenses 2, do 9 ao 11, diz isso. Aí, quando a gente vai para Yeshayahu, Isaías 45, 23, vamos para Isaías 45, 23. Guardem isso. Todo joelho, toda língua vai se dobrar, vai confessar que Yeshua é Yahuwah. Na verdade, no aramaico é até mais incisivo, para que ao nome de Yeshua todo joelho se dobre e toda língua confesse que Yahuwah, ele é Yeshua HaMashiach. Ou seja, Yahuwah, aquele que não cabe no universo, ele é Yeshua. Vamos ler Yeshayahu, Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua. Espera aí. O Elohim do Tanar, né? O Akadosh Baruhu, como alguns preferem chamar, né? Adonai, Hashem, Yud Rei Vav Rei, Yahuwah, o Eterno. No Tanar, ele diz o quê? Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Então, se você tem uma Bíblia até do Almeida aí, ou seja, qual Bíblia que for, até as Bíblias do Almeida, seja o que for, aquelas que têm aquelas referências, a cadeia de referências, com qual texto se conecta, vai te jogar lá para Filipenses, né? Capítulo 2, do 9 ao 11. Então, é inequívoco que o Eterno, o Elohim, que se manifesta nas páginas do Tanar, ele agora dá um zoom, se aproxima mais, uma revelação mais profunda nas páginas da Brit Hadashah, com mais detalhes. O que já era pronunciado no Tanar, com mais detalhes a gente vê na Brit Hadashah. Mas esse padrão a gente já percebia nas páginas do Tanar, do Antigo Testamento. Então, vocês estão percebendo por que vão ter que falar mal de Paulo? É por isso que vão ter que dizer que Paulo era endemoniado, que ele escreveu um monte de besteira, que o Novo Testamento está tudo adulterado, que não sei o quê. Tá bom, faz o seguinte, está adulterado? Então vai no aramaico. Vai no aramaico. Se a pessoa israelita está fazendo techuvá, nós temos como primazia o texto aramaico. Mas ainda se não quiser ir no aramaico, vai no grego, que a cópia grega também é muito boa. Não é tão perfeita igual ao aramaico, mas é muito, muito boa também. Vai para o grego. Por que não querem ir nem para o grego e nem para o aramaico? Porque vai ficar evidenciado que Yahuwah é Yeshua, não vai ter como tampar o sol com a peneira. Então, por isso que vão ficar se comportando mais o quê? Como o judaísmo ortodoxo. Então, até a pessoa que está no judaísmo ortodoxo, eu não tenho problema, porque a pessoa, desde que nasceu, ela já não reconhece que Yeshua é o Messias, mas eu tenho praticamente certeza que o judeu ortodoxo, se ele entender que Yeshua é o Messias, ele não vai cometer essas heresias, porque ele sabe, no fundo, que a literatura mais antiga judaica testifica que Mashiach é o próprio Eterno, ele é Yahuwah. Vamos lá. Eles adotam essa postura, vamos dizer assim, e tal, atual, sabendo que o judaísmo tem várias interpretações, onde tem 2 judeus, tem 3 interpretações, então eles ficam com aquela que agrada mais. Mas deixa estar que, se eles se converterem, eles vão puxar aquela interpretação, já que, na verdade, eles conheciam, mas, vamos dizer assim, por conveniência, eles negavam até agora. Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Yeshua tem o nome supremo, vimos em Filipenses 2, do 9 ao 11, que é confirmado em Isaías 45, 23. É impossível a pessoa ser sincera e ler o texto de Isaías 45, 23 e não entender que tem o seu cumprimento na pessoa de Yeshua. Portanto, Yeshua, ele é Yud Rei Vav Rei, Yahuwah. É o óbvio.
Isso é defender o óbvio, é escrever, desenhar, fazer o desenho do desenho e comentar o desenho, né? E a versão ampliada, né? E colorido ainda. Vamos lá. Então, texto aplicado a Yahuwá em Isaías 45, 23 e aplicado a Yeshua. Conclusão óbvia, Yeshua é Yahuwá. Vamos lá. 7º argumento. Eu vou acelerar aqui. Yeshua é o Erie Asher Erie, né? Eu serei o que serei, eu sou. Oi, sim. Amém, amém, Todarabá. Amém. Amém, Todarabá. O 7º argumento, Yeshua, como eu disse para vocês, em Yohanan, mas não só em Yohanan, Yohanan onde tem mais. Essa expressão é na, aramaica, que significa Erie Asher Erie, sou o que sou, serei o que serei. Nos outros evangelhos também aparece, menos, mas aparece também, tá? Vamos lá. 7º argumento, Yeshua é o eu sou o que sou, serei o que serei, Enaná, como vemos em Yohanan, né, em vários textos, e também Enaitai. Enaitai é uma expressão aramaica, que é uma variação de Ená-Aná. Tá? Por exemplo, em João 8, do 58 ao 59, olha que interessante, vamos para Yohanan, João 8, primeiro o versículo 24, vamos lá. João 8, 24. Vamos estar lendo aqui Yohanan, João 8, versículo 24. Esse texto aqui, ele é um soco de uma polegada, vamos dizer assim, ele é uma realidade realmente que faz um divisor de águas. João 8, 24. Yeshua diz assim, disse-lhes que morreriam em seus pecados, pois a menos que creiam que Enaná, ou seja, a menos que vocês creiam que eu sou o que sou, serei o que serei, Erriera, Xererrie, aquele que se manifestou para Moisés na sarça, a menos que vocês creiam nisso, né? Então ele fala assim, pois a menos que creiam que Enaná, morrerão em seus pecados. Uau! Uau! Então não tem como fugir dessa realidade. Quem morre em seus pecados, a pergunta é retórica, tá? Eu vou fazer, tá? A retórica permite só uma resposta. Quem morre em seus pecados teve acesso à vida eterna ou não? Uma pessoa que morre em seus pecados, ela é uma pessoa salva? É uma pessoa que tem acesso a Haye Olam, a vida eterna? Então, pela retórica, a gente sabe que não. Disse-lhes que morreriam em seus pecados, pois a menos que creiam que Enaná, que eu sou o que sou, morrerão em seus pecados. Ah, não, isso é uma coisa simples e tal, eu estou comendo comida kosher, celebro as festas, guardo muitos mandamentos e tal, tenho Sidur, estou lendo Talmud, estou lendo toda a literatura judaica, faz bem, eu também procuro fazer tudo isso. Só que tudo isso será jogado por água abaixo, por causa desse assunto que não é periférico, ou seja, a Elohut, a divindade de Yeshua, não é um assunto periférico. A menos que a pessoa queira atribuir, né, erros nas palavras do Messias. Então, já querem botar erro nas palavras do apóstolo Paulo e outros apóstolos. Será que elas vão chegar ao ponto de falar contra as palavras do próprio Messias, que disse isso? Pois a menos que creiam que Enaná, que eu sou o que sou, morrerão em seus pecados. Fim de papo. Ou seja, o próprio Messias deixou bem claro isso. E vamos lá, em Yohanan, João 8, do 58 a 59, a liderança religiosa entendeu o que ele estava querendo dizer, entendeu. É o mesmo capítulo, vamos lá para o finalzinho. Disse-lhes Yeshua, verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo que antes que Abraão existisse, Enaitai, né? Enaná, Enaitai, ou seja, são variantes. Então Yeshua fala isso, verdadeiramente eu lhes digo que antes que Abraão existisse, eu era. Então, a gente vê aqui que Mashiach, ele vem falar isso, ou seja, Ená-Aná, que é sinônimo de Errie Asher, eu sou o que sou. Vamos lá. E pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Yeshua ocultou-se, saiu do templo e passou pelo meio deles e foi embora. Então, a gente vê o quê?
a gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas, deixa eu só conferir aqui, Yohanan 8,58, direto no aramaico aqui, João 8,58, para dar a informação precisa para vocês, só um minutinho, Yohanan, João 8,58, Ená Itai. Então, aqui aparece Ená Itai. Yeshua fala. E Ená Itai, de acordo com os maiores aramaicistas, é sinônimo, é uma variante de Enaná, que é a mesma coisa que eu sou o que sou. Vamos lá. Então, Yeshua, ele é o grande eu sou, o grande serei o que serei. Por isso que quando os guardas vieram prendê-lo, ele falou o quê? Enaná. O que aconteceu com os camaradas? Pum! Tamanha foi a potência da revelação divina do Messias Yeshua. Por isso que lá, quando vieram capturar Yeshua, junto com Judas Iscariotes, por isso que aqueles guardas caíram por terra. Então, somente por ele dizer Enaná, se ele não estivesse falando a verdade, não teria impacto nenhum. Então, é tão verdadeira a frase que ele falou, que os guardas caíram diante da revelação da divindade do Messias. Vamos lá. E uma coisa que a gente percebe agora, João 8,59, quando ele disse isso, e pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Yeshua ocultou-se e saiu do templo, e passou pelo meio deles e foi embora. Muita gente hoje está apedrejando Yeshua, não com pedras, né, porque ele agora se encontra no Shamaim, nos céus, mas apedrejando os seus seguidores que proclamam a sua Elohut, a sua divindade. E eles têm feito malabarismos teológicos para tentar invalidar o quê? A divindade de Yeshua. Então, essas pessoas, infelizmente, têm apedrejado a pessoa bendita do nosso Messias Yeshua. Vamos lá. Vamos estar prosseguindo. 8º argumento. Yeshua é o juiz de toda a terra. Vocês estão percebendo que eu de vez em quando, eu pego textos da Brit Hadashah, que são aplicados a Yeshua, eu vou lá no Tanar e mostro com todas as letras que era uma prerrogativa do Elohim das páginas do Antigo Testamento. Vocês estão percebendo isso? Vamos abrir em Yohanan, João 5, do 22 ao 23. Vamos lá, Yohanan, João 5, do 22 ao 23. Diz assim: porque o Pai não julga o homem, mas deu todo julgamento ao Filho, para que todo homem honre o Filho como honra o Pai. Espera aí. Honrar o Filho como honra o Pai. Vocês estão entendendo? Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, aqui está dizendo com todas as letras que todo julgamento foi dado ao Filho. Aí, quando a gente vai para Correlete, Eclesiastes 12, 14, a gente vai ver que esse julgamento sobre todas as coisas é uma prerrogativa divina do Elohim das páginas do Antigo Testamento. Vamos lá. Eclesiastes 12, 14. Só um minutinho que eu vou abrir lá e vou ler para vocês. Eclesiastes 12, 14 diz assim: porque Elohim há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Espera aí, quem é que vai trazer a juízo, né? Vai julgar todas as coisas, todas as obras, até o que está encoberto, seja bom ou seja mal? Elohim, ou seja, o Elohim das páginas do Antigo Testamento, como as pessoas conhecem, né? Do Tanar, para nós que somos israelitas. Vamos lá. Então, Yeshua é o juiz de toda a terra. O que é falado no Tanar se cumpre na pessoa de Yeshua. 9º argumento. Toda a plenitude da Elohut, divindade, habita em Yeshua. Colossenses 1,19. Vamos lá. Vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Porque toda a plenitude de Elohim desejou habitar nele. Uau, toda. Não é 1%, nem 90%, nem 99,999. 100%. E eu vou estar lendo alguns comentários aqui para vocês. Vamos ver comentários aqui de rabinos ortodoxos, tá? Que alguns tiveram a experiência de se converter, se encontraram com Yeshua, eram pessoas iminentes, eram grandes autoridades. Vamos lá. O rabino ortodoxo Yitzhak Lichtenstein, que viveu de 1824 até 1908, que passou a crer em Yeshua, escreveu sobre a divindade do Mashiach. 2 pontos. Quem é a Shekhinah?
senão o próprio Mashiach, o mediador, a encarnação de Elohim na terra, a santa presença, o tabernáculo no qual Elohim está entronizado em majestade. Estes amigos de Israel, os cristãos, não têm o desejo de nos afastar do único Elohim, nosso Pai, mas de nos trazer o Mashiach, aquele em quem Yud-Rei Vav-Rei habita e que apareceu para a redenção de nosso povo. E também nele estão a fé, a esperança e o amor. Estes três poderes celestiais que são as artérias do verdadeiro judaísmo. Então, esse rabino era iminente, né? Na época que ele estava vivo. Claro, ele não foi compreendido pela liderança do ortodoxismo, sofreu inúmeras consequências, mas era uma pessoa mega conceituada até então, mas misteriosamente, desde que ele reconheceu que Yeshua é o Messias, e não só o Messias, mas é o próprio Criador, ele foi excluído, né, do judaísmo, vamos dizer assim. Por sua vez, o rabino Leopold Hoffmann Kohn, que viveu de 1862 a 1937, afiançou: de acordo com o Zohar, o Mashiach não é apenas chamado de Yud-Rei Vav-Rei. Agora, este é o conceito de Elohim sobre a pessoa do Mashiach. Esta é a razão pela qual os seguidores do soberano Yeshua HaMashiach, tanto judeus quanto gentios, adoram-no. Eles creem que a palavra de Elohim, as Escrituras, é a verdade. E uma vez que a palavra, as Escrituras, o chama de Yud-Rei Vav-Rei, Yahuwah, ele deve então ser adorado, não como carne ou sangue, mas como o Elohim de Israel, que se revelou a nós nesta forma. Uau! Vocês estão vendo? Então, dentro do próprio movimento de judeus sinceros, lembra o que eu falei? Eu acredito que um judeu ortodoxo mesmo, se ele passar a entender que Yeshua é o Messias, ele provavelmente vai declarar que, além de Messias, ele é o próprio Eterno, porque ele tem dentro dele todo esse arcabouço, essa informação da literatura judaica. No presente momento, eles usam o que é mais conveniente a eles. Onde tem dois judeus, tem três opiniões, três interpretações. Então, como eles negam que Yeshua é o Messias, fica mais cômodo para eles também, para querer ridicularizar os cristãos, os netzarim, os messiânicos e os nazarenos. Para eles para querer nos ridicularizar, eles ficam negando que o Messias é o próprio Eterno. Mas eles sabem que existe uma vasta literatura judaica antiga que já atestava isso. Vamos lá. Então, Yeshua, nele habita toda a plenitude da Elohut, da divindade, como vimos em Colossenses 1,19. E eu li o relato de alguns rabinos ortodoxos que se converteram. Estamos quase acabando. 10º argumento. Yeshua é a rocha de Israel. 1 Coríntios, Corintim Aleph, 10, do 1 ao 4. Então, vamos lá. Aí depois a gente vai para o livro de Salmos. Vamos lá, Corintim Aleph. A gente vai ver capítulo 10, do 1 ao 4. Diz assim: mas quero que vocês saibam, meus irmãos, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram imersos pela mão de Moshe, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento da Ruach, espírito. E todos beberam da mesma bebida da Ruach, porque bebiam da rocha da Ruach, do espírito, que veio com eles. E aquela rocha era o Mashiach. Então, olha, vamos guardar isso. Paulo está dizendo que a rocha lá, que acompanhava Israel no deserto, era nada mais, nada menos do que o Mashiach. Vamos agora para o Sefer Tehillim, para o livro de Salmos, capítulo 18, versículo 3, nas Bíblias judaicas e nas Bíblias cristãs, 18:2. Yahuwah é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Elohim, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, tem inúmeros e inúmeros textos na Bíblia que falam que Yahuwah, ele é a rocha. Só que, nas páginas da Brit Hadashah, a gente vê como, por exemplo, em 1 Coríntios 10, que Paulo diz que essa rocha é Mashiach. Vamos lá. Penúltimo argumento, 11º. Yeshua é o primeiro e o último. Guiliana, Apocalipse 1, do 17 ao 18. Então, sabemos que Yeshua, ele foi bem enfático. Ele disse para Yohanan
que ele é o quê? O primeiro e o último. Vamos ler, Apocalipse 1, do 17 ao 18. João diz assim: e quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo: não tema, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive foi morto. Ou seja, que é o Messias. Não há dúvida de que é o próprio Messias. E eis que estou vivo para a eternidade. Amém. E eu tenho a chave da morte e do Sheol. Ou seja, é o próprio Yeshua que está falando isso. Agora, quando a gente vai para Yeshayahu, vamos para Isaías. Eu vou ler aqui na interlinear. Vamos para Isaías, capítulo 41, versículo 4. Primeiro, Isaías 41, 4. Vamos lá. Isaías 41, 4. Vamos ver o que diz esse texto. Diz assim: quem obrou e fez o que chama as gerações desde o início? Ani Yahuá, eu Yahuá, Rishon, primeiro, Vet, Aharonim, e último, Ani Hu, eu sou ele. Gente, é só desenhando mesmo para a pessoa entender. Vocês estão percebendo? Eu sou ele, Ani Hu. Vocês estão vendo essa expressão Anihu? Aparece diversas vezes em Yeshayahu. Anihu. Ou seja, o pai está dizendo, eu sou ele. Não tenha dúvida, eu sou ele. Né? O pai se manifesta através do filho. Vamos lá, Isaías 41, 4. Agora vamos para o 44, 6. 44, 6. Diz assim: assim diz Yahuá, o rei de Israel, e o que resgata, Yahuá Tsevaot, Yahuá dos exércitos, Ani Rishon, eu primeiro, Veani Aharon, e eu último. E afora eu não há Elohim, ou seja, fora de mim não há Elohim. Então ele está dizendo com todas as letras que ele é o primeiro e o último. Vamos lá. Isaías 48, 12. Vamos para Yeshayahu, Isaías 48, 12, que diz assim: escuta a mim, Shema Elai, Jacob. Escuta a mim, Jacó. Israel, o que me é chamado. Eu, ele. Anihu, eu, ele. Ani Rishon, ou seja, eu, o primeiro. E também eu, Aharon, né? E também Ani Aharon, ou seja, e eu, o último. Aí a pergunta que não quer se calar. Quanto primeiro, a pergunta que vale R$1 milhão, né? No show do milhão, né? Não tem direito a pulo, nem universitários, né? E nem nenhum recurso, né? Vamos lá, pergunta que vale R$1 milhão. Quantos primeiros e últimos existem na Bíblia? Vamos lá, não lembro quanto tempo era, né? Se era 30 segundos, ou 10, ou 1 minuto. Quem é das antigas aí vai lembrar, tá? Eu sou das antigas, mas não estou lembrando. Ou seja, a pessoa tem que fazer malabarismo teológico para dizer, não, lá em Isaías o primeiro e o último era um, e aqui em Apocalipse o primeiro e o último é outro. Quantos primeiros e últimos existem? Quantos primeiros e últimos existem? Então a pessoa consegue ainda, muitos conseguem dar nó num pingo d'água, né? E por muitas vezes estarem usando uma kippá, por terem uma barba, nada contra usar uma kippá, ó, nada contra ter uma barba, né? Mas eu estou falando isso porque os irmãos e as irmãs têm que ter um critério. O livro de Provérbios fala que o simples dá crédito a tudo. No hebraico, simples é petit, que tem a ver com a estrutura da palavra em hebraico, é o que? Alguém que é aberto. Sem trava nenhuma, é uma porta aberta. Qualquer besterol que falar, a pessoa ouve. Então, tudo que a gente falar, vocês têm que filtrar de acordo com as escrituras, como os bereanos. Então, como a gente vê em Atos, capítulo 17, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles confirmavam tudo que Paulo falava de acordo com as escrituras. Então, infelizmente, muitos têm preferido ouvir ensinamentos que não têm base na Bíblia e que visam negar a divindade de Yeshua, mas esse não é o nosso caso. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, cremos na Elohut, na divindade de Yeshua. Se alguém até o presente momento não cria, né, a gente espera de coração que os argumentos que a gente está apresentando venham corroborar para que você venha refletir. Lembrar que a verdadeira torrerá, que é a palavra hebraica que é traduzida por correção,
Não é a correção que visa rebaixar para o mal, mas levantar para o bem. Por isso que eu vou sempre falar, devemos seguir a verdade em amor. Com amor a gente pode falar a verdade. Não é no sentido de tripudiar de ninguém. A gente fica muitas vezes até chateado com líderes, são pessoas que têm muito conhecimento, muita bagagem e que propagam essas heresias. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que não são lideranças no meio da Techuvá, elas não têm entendimento e estão, muitas vezes, como o Petit, lá de Provérbios, né? Abertas. Tudo que alguém fala, tudo que alguém com uma quipá e com uma barba fala, com aspecto judaico, a pessoa ouve. Não. As pessoas têm que filtrar tudo. Paulo mesmo disse, ainda que eu, um anjo dos céus, vos pregue outro evangelho, seja o quê? Anátema, maldito. Vocês estão reparando isso? Então, vamos lá. O último argumento, tá? 12º argumento. Negar Yeshua é negar o Pai. Vamos abrir em Yohanan Aleph, 1 João 2, do 22 ao 23. Vamos lá. 1 João, vamos lá. 2, do versículo 22 ao 23. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Mashiach? Este é um falso Mashiach. Aquele que nega o Pai, nega também o Filho. E aquele que nega o Filho também não confia no Pai. Aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Ah, Moré Yosef, mas eu confesso sim, eu confesso que Yeshua é o Messias e tal. Mas você não tem que confessar o que você acha, de acordo com o seu entendimento. Você tem que confessar quem é Yeshua de acordo com a Bíblia. Por isso que eu fiz questão aqui de trazer textos da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a inerrante. E eu fiz questão até de, a maioria dos textos, pegar diretamente do original. Quando eu peguei muitos textos aqui do Tanar, muitos eu peguei diretamente da interlinear, ou seja, palavra por palavra. Quando a gente foi para Brit Hadashah, a gente foi para Peshita, muitas vezes, tanto no texto aramaico, quanto para a tradução em português. Ou seja, não vai dizer que tem a mão de Roma mexendo, não. Então, vamos lá. Não existe fé neutra sobre Yeshua. Não tem esse negócio de neutralidade. A suprema importância da Elohut de Yeshua. Vamos lá. Se Yeshua não é Elohim, seu sacrifício não é eterno e verdadeiro, de acordo com o Salmo 49, do 7 ao 8. Isso gera um problema teológico terrível. Se a pessoa negar que Yeshua é o próprio Elohim, olha a sinuca de bico que ela fica. Por isso que muitos acabam negando Yeshua e vão para o ortodoxismo. Porque pegam um judeu ortodoxo aí, fera aí, tal, que os caras devoram a Bíblia, estudam direto lá, Bíblia, Talmud, seja o que for. O cara vai sem um preparo, quando vê ele está negando Yeshua. Ó, Salmo 49, versículos 7 a 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Elohim o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, nenhum homem pode resgatar outro homem, quanto mais toda a humanidade. Se Yeshua fosse um homem, para começar, o sacrifício dele nem seria um sacrifício aceito, seria um sacrifício humano. Isso é algo estranho, de acordo com as Escrituras, com o entendimento das Escrituras. Então, a gente vê que nenhum homem pode resgatar o seu irmão, quanto mais toda a humanidade. Portanto, só o próprio Eterno, Yahuwá, pode nos resgatar. Se a pessoa for debater isso muitas vezes com o ortodoxo, ele vai falar, se ele é um homem, né? Se o Yeshua que você segue aí é um homem, como você diz, vamos supor que o ortodoxo fale para o messiânico, né? Então o sacrifício dele foi uma abominação, porque o homem não pode resgatar outro homem, quanto mais toda a humanidade. Então é por causa disso que muitas vezes a pessoa vai acabar negando a divindade de Yeshua. Eles se aproximam mais do ortodoxismo do que até mesmo dos nossos irmãos netzarim, messiânicos, nazarenos e até mesmo cristãos. Vamos lá. Muitas das vezes demonizam até o cristianismo, mas aceita tudo, né, com a porta aberta escancarada do judaísmo, entendendo que tem coisas boas e ruins tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Então usam de 2 pesos e 2 medidas, que é abominação para o Criador. Vamos lá. Se Yeshua não é Elohim, seu sacrifício não é eterno e não é verdadeiro.
Salmo 49, do 7 ao 8. Seu sangue não redime plenamente, sua autoridade não salva, mas se Yeshua é Elohim, como de fato é, a redenção é perfeita, a Torá é viva, a esperança é segura. Yohanan, João 20, 28. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que fazem até malabarismo teológico aí, né, diante da declaração de Tomé, né? Vamos lá, João, Yohanan 20, 28. E respondeu Tomé, e disse-lhe, meu soberano e meu Elohim. Então, Tomé, quando viu Yeshua, né, disse, ressurreto, meu soberano e meu Elohim. Aí as pessoas vão tentar dar nó num pingo d'água, vão querer dizer o que Tomé não disse, vão querer modificar as escrituras, mas Tomé, com todas as letras, disse que Yeshua era o soberano dele e era o Elohim dele. Ponto. Vamos lá. Conclusão e pergunta final. Então, agora a gente vai para a conclusão e pergunta final. Mas antes, eu não tenho como deixar de ler esse texto aqui para os queridos e amados irmãos e irmãs. Muitos que já estão na Techuvá há muito tempo conhecem. Direto do aramaico, 1 Coríntios 12, 3. Quando traduz para o português fica diferente, tá? Mas no aramaico diz assim, 1 Coríntios 12, 3. Por causa disso, eu lhes informo que não há homem que fale pela Ruach Elohim, pelo Espírito de Elohim, e diga que Yeshua é maldito. E não há homem capaz de dizer que Yahuwá é Yeshua, exceto pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Uau! Vocês estão vendo que interessante? Gente, eu não vou além das Escrituras. Eu não vou além das Escrituras, tá? Pelo entendimento literal de 1 Coríntios 12, 3, quando alguém não consegue declarar que Yahuwá, o Eterno, é Yeshua, quando essa pessoa não consegue declarar que Yeshua é Yahuwá, é porque ela não tem Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo habitando dentro dela. Ou, vamos dizer assim, né? Eu vou tentar até ser otimista. Ou o Espírito Santo habita nessa pessoa, mas essa pessoa talvez esteja sufocando a voz do Espírito Santo. Talvez lá dentro dela está aquilo sinalizando, mas muitas vezes a pessoa abafa. Aí só quem sabe é Elohim. Mas fato é, fale aí cada um na sua casa aí, ó. Fale cada um na sua casa assim, ó. Yahuwá, ele é Yeshua. Fale aí, cada um na sua casa. Yahuwá, ele é Yeshua. Então, fale aí, cada um na sua casa, tá? Yahuwá, ele é Yeshua. Vou contar uma coisa bem interessante, olha. Como o Espírito Santo age em nós sem a gente perceber. Só pelo fato de vocês conseguirem falar, e eu falar essa frase, Yahuwá é Yeshua, não foi da nossa cabeça. Foi o quê? Porque o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nos moveu a falar essa verdade tão profunda, né? E tão evidente nas Escrituras. Bom, se a pessoa quiser reclamar, né? Aí no milênio, aí quando o apóstolo Paulo estiver aqui, chega lá e fala para ele e tal, né? Como é que você foi escrever aquilo e tal, que não sei o quê? Ou seja, é a Bíblia. Repetindo, por isso que estão fugindo da Bíblia, desesperadamente. Tem aquele filme da Julia Roberts, antigo, Uma Noiva em Fuga, né? Da Julia Roberts. Então a gente vê que no movimento netzarim, messiânico, nazareno, infelizmente, muitos na Techuvá estão igual a Julia Roberts, né? Então, são israelitas Julia Roberts, uma noiva em fuga. Estão fugindo do aramaico, estão fugindo do hebraico, estão fugindo do grego, criticam a versão do Almeida, mas não apresentam a solução. Não vão para Brit Hadashah, para o Novo Testamento no original. Vamos lá. Conclusão e pergunta final. Negar a Elohut, divindade de Yeshua, não é zelo. É perda de identidade espiritual. A verdadeira Techuvá não nos afasta de Yeshua, mas nos conduz a reconhecê-lo como Elohim manifestado para salvar Israel e as nações. Yeshayahu, Isaías 43, 11. Eu sou Yahuwá, e fora de mim não há Salvador. E a gente vai ver na Brit Hadashah, Yeshua, diversas vezes é chamado de Salvador, como, por exemplo, em Yohanan, João, capítulo 4, os samaritanos. Este é verdadeiramente o Salvador que devia vir ao mundo. Eu sou Yahuwá e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. Pergunta final.
E eu agradeço a paciência dos irmãos que eu passei aqui da hora, tá? O carinho de vocês. E a pergunta final para a gente concluir. E eu passo a palavra para os queridos e amados irmãos. Pergunta final. Quem é Yeshua para você? Apenas um mestre? Apenas o Messias? Ou Yahuwah Elohim, o próprio Criador dos céus e da terra, que veio pessoalmente te resgatar? Então, não precisa responder. Se você se sentir, se você quiser responder no chat, você responda, mas se você quiser responder para o Criador, fique à vontade. Mas se você quiser colocar no chat, você também coloca. Quem é Yeshua para você? Apenas um mestre? Apenas o Messias? Ou Yahuwah Elohim, ou seja, o Criador dos céus e da terra que veio pessoalmente te resgatar? Amém? Então, agradeço aí o carinho extraordinário dos irmãos aí, das irmãs da CISI. A gente sempre se sente em casa, é sempre uma honra, um privilégio muito grande estarmos com todos vocês. Tá? A gente fica muito feliz de estar com vocês e que a Yahuwah esteja abençoando sempre esse ministério tão frutífero de todos vocês. Agradeço ao irmão Ralph, ao irmão Felipe pelo convite, todos os outros irmãos do CISI, o irmão Serafim, que está participando aí também, o irmão Fábio Pavan. Se tiver mais irmãos aí, também, eu não sei o nome de todos os irmãos, mas eu quero agradecer a todos vocês esse carinho aí, tá? E agora eu quero passar a palavra para vocês, tá bom? Todarabá, que a Yahuwah esteja abençoando poderosamente a vida de todos vocês. Ô Moré, que aula maravilhosa para todos nós, viu, Moré? A gente fica extremamente contente com sua presença aqui. E eu tenho certeza que hoje chegou a salvação para muita casa, viu, Moré? Amém. Chegou a salvação para muita casa que estava próximo de... Sabe aquela... Imagina uma floresta... Uma floresta não. É uma floresta mesmo. Aí alguém vai lá e joga entre aspas, uma bituca de cigarro. Alguém que jogou essa bituca de cigarro, aí imagina o fogo começa daquele jeito, né? Depois toma conta de tudo. Muitas pessoas começaram com essa questão de diminuir Yeshua. E o restante é só história, né? Muitas histórias que não vem ao caso falar aqui hoje, mas muito obrigado. Chegou a salvação para muita casa hoje, eu não tenho dúvida nesse sentido, tá bom? É como eu falo, né? Tem muitas coisas que a gente aprendeu no cristianismo que a gente não pode perder. A gente só tem que aperfeiçoar para que a gente consiga entender algo que é um mistério enorme, que é a unidade do Pai com o Filho, que por mais que a gente tenha, a gente enxergue isso, a gente vê isso, mas é para você explicar e para você conceber isso, como é que a gente vai conceber que o Eterno, bendito seja Ele, habitou em um corpo todo? A gente sabe que é assim, mas como é que isso se dá? Isso é um mistério que não deve ser negado, mas quem foge à nossa compreensão humana, né, Moré? Amém, amém. Então, mais uma vez eu quero agradecer a vocês o carinho e reforçar todos os irmãos e irmãs, né, que façam como os bereanos, examinem tudo de acordo com as Escrituras. Não acredita só porque a gente está falando, não. Vai lá na Bíblia, na inerrante, nas Escrituras e chegue à sua própria conclusão. Então, mais uma vez, Todarabá. E agora sim, geralmente eu não costumo usar o nome do Eterno, mas em alguns momentos específicos eu uso. E Yeshua HaMashiach é Yahuwah. Amém. Amém, amém. Bendito seja Ele. Moré, muito obrigado. Não vou segurar o seu, porque você já tem aula agora, tá? As redes sociais do Moré tá toda na descrição, tá? Mais uma vez aqui para vocês printarem, tá bom? E ele daqui a pouco, 13 horas, vai iniciar o show dele. Hoje vai ser... Qual assunto, Moré? Hoje, deixa eu falar. Hoje, especificamente, a gente sabendo que estaria aqui com vocês, a gente colocou lá nos nossos grupos que estaria com vocês, e a gente hoje, especificamente, a gente não vai fazer a transmissão, mas todo Shabbat começa 1h, geralmente vai de 1 até 4, 5 horas da tarde, mais ou menos. Mas hoje, a gente, como optou por ficar aqui com vocês, a gente não vai fazer hoje, tá bom? Que honra que o Senhor nos dá, viu? Você sabe que o Senhor é o nosso primeiro pai na Emuná aqui, tanto minha como no Felipe, tá? A gente aprendeu muito com o Senhor durante muito tempo. A gente ouviu pela primeira vez,
pelo professor Afonso, mas uma das primeiras pessoas que a gente teve contato com muito tempo aprendendo foi com o senhor. O senhor nos ensinou a ter muito dessas bases, essas certezas que a gente tem hoje, que nos ajudou a unir esses chamados e iniciar a comunidade. O senhor já sabe, sempre tem um convite conosco aqui, o senhor é responsável diretamente, não só indiretamente, a que a CIS exista, tá bom? É muito bom. É um dos responsáveis nesse sentido, viu, Moré? E fale um pouquinho só do curso que o senhor tem de Bereshit, Moré, que está na descrição aqui pra gente. Ah, tá bom. Nós temos o curso de Bereshit, né? Por exemplo, quem quiser na Hotmart, aí depois que acabar o Shabat, o pessoal pode ver com calma, tá bom? E temos também, né, há pouco tempo, nós inauguramos o Discipulado Israelita Missão Torá. E para a pessoa, como é que a pessoa faz para entrar? Basta ela ir no nosso canal, Moré Yosef, Shivtei Israel, Tribos de Israel. Ela vai lá, aí no canto direito lá vai aparecer um botãozinho azul escrito Seja Membro. Lá ela vai ter mais informações. É um discipulado israelita que a gente faz live geralmente toda quinta-feira, ao vivo. E a gente criou um grupo no WhatsApp exclusivo para as pessoas que estão fazendo esse discipulado. A gente está pegando a Torá passo a passo, cada porção semanal, com detalhes, indo sistematicamente, com todo detalhe, com toda calma. Então, as pessoas podem ter acesso também. Quem quiser ter um contato mais próximo, pode fazer perguntas e tudo mais. Tem um grupo no WhatsApp para poder caminhar junto, na Techuvá, irmãos e irmãs tão amados. Ou seja, no nosso canal do YouTube, no botãozinho Seja Membro. Então, depois que acabar o Shabat, a pessoa pode se inscrever. Da Moré. Tá bom? Esse assunto que o Morel trouxe hoje, inclusive a gente não vai ter uma aula do Felipe em seguida, porque o senhor trouxe muitas coisas e a gente quer que vocês firmem isso. Tá? Na semana que vem o Felipe vai trazer o porquê de não seguir pessoas que não têm o testemunho de Yeshua, que não vê Yeshua dessa forma, por exemplo, com a reverência que ele merece, tá? Que esconde Yeshua. O Felipe vai trazer nesse sentido. Ô Moré, a gente é muito grato. Felipe, quer falar alguma coisa para o Moré? O Serafim também? Vocês estão aqui? Ou não? O Felipe enquanto eles estão pensando aí, quero agradecer as palavras carinhosas aí, tá, do irmão Ralph. Quero dizer que a gente fica muito honrado de ver que de alguma maneira, com toda a nossa limitação, que nós somos limitados, vamos dizer assim, com toda a nossa limitação, né, o nosso conteúdo serviu de encorajamento, de base para vocês, e vocês conseguiram levar adiante esse legado, né? Por isso que a gente diz, todo Israel é responsável por todo Israel. Essa nação é uma grande família, 1 mais 1 é o segredo do nosso sucesso. Então, a gente fica muito honrado em ouvir essas palavras de vocês, e a gente fica, assim, muito feliz em ver esse trabalho tão maravilhoso, tão acolhedor e tão frutífero de todos vocês. É uma alegria e uma honra para mim e para todos aqui da minha casa. A gente é muito grato por isso. Inclusive, gente, a gente nos Shabats anteriores, a gente ficou 5 Shabats falando da nossa base de Emuná. No segundo Shabat desses 5, né? Ou seja, você vai ter que voltar 4. A gente falou sobre como nós cremos em Yeshua. E a gente pega todos esses assuntos que o Moré trouxe para aqui pra gente e coloca de ponto a ponto. Não só isso que ele trouxe, falando no sentido por que fazendo as provas irrefutáveis e tudo mais, mas assim, detalhando item por item de como a CIS enxerga Yeshua, e nós aqui enxergamos Yeshua como eterno, bendito seja ele. A plenitude do eterno habita no corpo de Yeshua, e ele é o responsável pela nossa salvação, responsável por nos resgatar, tá? E nos ensinar a Torá que ele mesmo deu, tá bom? Mas pensamos de outra forma. Tem uma coisa que eu falei com o senhor, e o senhor me respondeu de uma forma que eu fiquei assim, é verdade mesmo. Eu perguntei para o senhor, você falou assim, Ralph, aquelas pessoas que não enxergam dessa forma vão nos chamar de idólatras. E anteriormente a isso, eu sempre já vinha falando nos meus podcasts lá no canal pessoal, e para as outras pessoas onde que é que me chamam, que eu falo o seguinte, olha, muitas pessoas podem me enxergar como idólatra por amar Yeshua, por não esconder. Para essas pessoas que me chamam dessa forma, para vocês, eu sou. Não me importa com o que vocês acham, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não faço. Eu sei da minha intenção, do meu amor ao Eterno, bendito seja Ele, do meu amor a Yeshua,
E o que essas pessoas que muitas das vezes estão com a sua moral não tão correta, com muitas das suas formas de pensar nebulosa, eles vão olhar para a preciosidade e vão chamar de porquice, digamos assim, né? Aí vem na Brit Hadashah falar que não dê pérolas aos porcos, né? Enfim, a gente não se importa com o que muitas das pessoas vêm falar. E nós estamos cientes a quem servimos e quem é nosso Salvador. Mas se a pessoa quer entregar, se a pessoa, para ter o nome numa sinagoga, está disposta a abrir mão do reino, aí é com elas, né, Moré? É verdade. Então, infelizmente, muitas pessoas, né, como fez Esav, né, trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Era algo que iria satisfazer ele ali naquele momento, né, e acabou perdendo a primogenitura. Muitos, para ficar bem na fita, no politicamente correto, né, que agora a modinha para estar politicamente correta é o quê? É negar a divindade de Yeshua. Só que a pessoa esquece que o homem é moderno, mas o Criador é eterno. Então, a gente tem que andar pelas veredas antigas. É melhor a gente ficar mal diante das pessoas, que as pessoas até olhem para nós, como muito bem disse o nosso irmão Ralph, né? Muitos ainda têm a capacidade de... Ou seja, com todas essas evidências que a gente viu aqui, e muitas outras que nem deu tempo, muitos ainda têm a capacidade de dizer que nós somos idólatras. Então, somente por reconhecermos o óbvio, que Yahuwá, ele é Yeshua, mas a gente não liga, né? Vale ressaltar que tem muitas pessoas até que pensam dessa forma por argumentações ou outras, mas ainda creem em Yeshua e não escondem. Mas tem aquelas pessoas... Esse é só o problema que a gente enxerga, esse é o começo, esse é aquele isqueirinho, é aquele cigarro, entre aspas, né? Isso. Que dá início ao restante. E uma das bandeiras que a gente fala aqui no movimento israelita olha, não se importem com o que as pessoas vão falar, não se importa com o que eles vão falar. A gente não foi perseguido, não estão botando fogo na gente, e a gente está negando para querer se dar bem com outras pessoas. Não, é óbvio que a gente não quer ter paz com nossos irmãos, não é disso que a gente está falando. Mas se não fosse Yeshua, provavelmente a gente estava, sei lá, a gente estava onde aí, Moré? Não tinha Bíblia? Imagina se não tivesse Bíblia em todas as casas. Onde a gente está fazendo o quê? Imagina. Realmente. O que a gente estaria fazendo? Verdade. João Ferreira de Almeida, por exemplo, ele começou a traduzir a Bíblia com 14 a 18, entre 14 e 18 anos, porque ele era só pegado em latim e falou, tá, alguma coisa está errada aqui, preciso resolver. Se imagina o João Ferreira de Almeida com a tecnologia que tem hoje. Caramba, se ele tem essa tecnologia agora, essa internet aí, poxa, imagina a tradução dele. Com toda a limitação, ele conseguiu proporcionar algo que foi benéfico para milhões de pessoas. Exato. Imagina. Mas enfim, Moré, muito obrigado. Não vou segurar mais o senhor, todo mundo que está aqui. Foi um prazer estar com o senhor, tá? Mais uma vez, as redes sociais do Moré tá aqui na tela para vocês enxergarem. Também tá na descrição de todo mundo que participou do Moré Fapavan. Vocês agora que estão aqui na sala, quer falar alguma coisa pro Moré? Quer comentar alguma coisa? O Moré Fapavan, o Felipe, o Serafim? Antes da gente terminar. Quero comentar, como eu disse no início, né? Você falou assim, Felipe, fala aí como que você fala de um jeito bonito, né? Falei, é melhor deixar o Moré Yosef falar, que vai falar mais bonito ainda. E não foi assim? E não foi? Que aconteceu? Olha que aula que nós tivemos. O aluno ainda não superou o mestre, né? Gentileza sua. Não, só olhar os comentários ali. Todo mundo ficou muito satisfeito com o que escutou. Isso é... A gente pode chamar de um canhão de água nesse cigarrinho que estava surgindo em muitos corações. E foi um canhão, né? Um enorme balde de água fria para esses cigarrinhos, esses bituquinhas que estavam no coração de cada um e que estavam sendo influenciados por essa maldição de negar a Elohut do Mashiach, de negar a divindade do Mashiach. As pessoas estão se apaixonando pela doutrina, pela tradição. Eu já fui muito avesso à tradição, depois comecei a me apaixonar e depois eu vi que caminho que eu estava que isso estava me levando. Nada contra a tradição, mas a gente não pode esquecer que quem nos trouxe para a Torá foi o Mashiach. E não pode esquecer que a gente só conhece o Mashiach através da Brit Hadashah. E se a gente negar a divindade do Mashiach, a gente vai negar a Brit Hadashah.
quando a gente nega a Brit Hadashah, a gente fica à mercê dos nossos sábios. Ótimos nossos sábios, mas não esqueça o ensino da Brit Hadashah, o ensino do Mashiach, o ensino dos apóstolos, o ensino dos discípulos, tudo que a gente tem na Brit Hadashah. A gente não pode esquecer. Essa tem que ser a nossa primazia, porque senão a gente vai se perder e a gente vai acontecer com a gente o que Paulo chamou de caídos. Né? Paulo, no texto que eu separei para falar hoje, mas vamos falar na semana passada, né? Ele falou assim, porventura tropeçaram para que caíssem? Quer dizer, eles caíram, falando da pedra tropeçou. Eles caíram, mas não para sempre. Não para sempre. É um momento de cegueira. Mas nós que estivemos os olhos abertos, a gente não pode ficar cego. A gente não pode, porque a gente não tem um caminho de retorno. Esse é o nosso caminho de retorno. O Mashiach é o nosso caminho de retorno. A gente não pode negar isso. E isso que você trouxe hoje, Morei Yosef, foi excelente para que ficasse escancarado para todos a divindade do Mashiach. Um assunto também, se eu queria falar, Amém, é quando amém. é que a tradição mudou o interior. A gente, na época de Yeshua, tinha sacerdote corrupto, ilegítimo, tinha rei que não era ungido, o rei Herodes, ele não era ungido. O templo caiu depois de tanto tempo. Quando é que essa tradição mudou o interior? Só quem muda o interior, só quem converte as pessoas, somente Yeshua. E desculpa eu ter interrompido o senhor Moré, nas palavras do Felipe. Viu? Tranquilo. Então, mais uma vez, Todarabá, a gente fica até emocionado com as palavras de vocês. A gente fica feliz de saber que, de alguma maneira, com toda a nossa limitação, o que foi falado hoje possa servir de bênção, de encorajamento, né, para que venha apagar essa pontinha aí dessa chama aí, né, com um canhão de água aí, né, para que não venha incendiar o coração das pessoas, essas heresias que começam como uma pequena brasa, né, como os irmãos falaram, mas que as escrituras, né, a inerrante, que ela venha ser o quê? Esse canhão de água aí, né, apagando esse início de incêndio, né? Então, a gente fica muito feliz por ter essa oportunidade, a gente agradece a vocês, e a alegria é muito grande por saber que, de alguma maneira, isso vai ser bênção para os irmãos e para as irmãs, porque, repetindo, isso não é um assunto periférico, é um assunto central dentro das Escrituras. E Yeshua chegou ao ponto de dizer que, se não acreditarem que ele é o Ená, o sou que sou, serei que serei, a pessoa vai perecer no pecado dela. Então, implica em perda de salvação. E a gente fica muito feliz com as palavras de vocês, a gentileza de vocês, o carinho. Eu e a minha família só temos que agradecer a todos vocês, tá bom? Todarabá. Uma coisa que o senhor falou nesse sentido, tá, Moré? Embora nós confessamos essa fé, a gente sempre olhou assim, olha, tem os assuntos, a gente não, dentro da nossa comunidade, a gente conversa sobre alguns pontos que, de forma aberta, né? É assim que a CIS foi programada para ser, até para não virar uma seita quando a gente não estiver mais aqui. Que enquanto a gente estiver aqui, a gente pode chegar e conversar, mas quando a gente não estiver aqui, será nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, aí a preocupação em cima disso, né? Eu penso assim, cara, mas ok, eu acho que depois que você falou aquilo, que nesse sentido, olha, não, a gente tem que afirmar nisso aqui, porque isso como o Felipe falou, isso é o ponto, como o senhor também falou, do restante. E a gente deu uma reformulada, inclusive, por isso que a gente deu uma reformulada nos preceitos, não no sentido de mudança, mas de talvez fazer o que Paulo com certeza faria se ele tivesse conhecimento que alguém ia mexer nos textos dele do jeito que mexeram, né? Olha, a gente não tem que dar margem para as pessoas não entenderem o que a gente não está falando, que é a crença no Deus de Israel, a crença em Yeshua como divino, Yeshua como alguém resgatador no povo de Israel, nas duas casas de Israel, na questão de não substituição de Israel e ao mesmo tempo da inclusão daqueles que são gentios de fato, que querem ser enxertados em Israel, na nossa crença na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que, como o Moré Teles até fala sobre isso, olha, a nossa base de fé está nos discípulos, está em Yeshua, está nos discípulos, nos ensinamentos dos seus alunos, né? E não em tradição. Muito do que o Messias vai falar para a gente, olha para a tradição, mas aquilo que esbarra, ele manda a gente olhar para a tradição, mas olha que engraçado, a tradição até Yeshua era uma coisa, mesmo com toda com toda a falha, né? E a falta de precisão, porque o Yeshua já batia, olha, vocês estão fazendo isso aí, mas vocês não estão, vocês são hipócritas, vocês falam e não fazem aquilo que vocês estão fazendo, e muitos estão impedindo que as pessoas não entrem no reino e impedem que as pessoas entrem no reino.
Mas olha, a tradição depois de Yeshua, aí vem com mais viés, porque os judeus discordam de um monte de coisa. Porém, referente a não crença em Yeshua como Messias, todo mundo concorda igual. Tá errado. Isso tá errado, não é normal, não é natural isso. Discordo de tudo. Eu sempre trago um assunto, né? Aquele anjo que Jacó lutou. Um vai falar, é um anjo. Outro vai falar, não, esse aí é o anjo de Esaú. O outro vai falar, não, isso aí não aconteceu, isso aí foi no campo espiritual. Ué, mas nesse um ponto como esse, estão várias opiniões. Agora, Yeshua não, esse não é o Messias, esse não é o Messias. E faz Lashon Hara contra o próprio irmão. É complicado. Realmente. Então, como vocês bem falaram, né? Muitas pessoas, outrora, elas estavam até dentro do cristianismo, com todos os problemas, elas pensavam assim, não, quando alguém cita a Bíblia para mim, acabou. A Bíblia é inerrante. Porém, misteriosamente, muitas que passam para Techuvá, que são expostas a uma gama de informações, né? Dos comentaristas judaicos, né? Que muitas informações são preciosas. Todos nós que estamos na Techuvá, a gente absorve as que são boas e exclui as que são ruins, né? O que acontece? Muitas dessas pessoas ficam tão encantadas com as frases dos sábios que não colocam nem em pé de igualdade com as palavras da Bíblia, mas colocam como superiores. Tipo assim, se Paulo falar alguma coisa, se Yeshua falar alguma coisa, mas os sábios judaicos falaram outras, não, mas lá no Novo Testamento Roma mexeu, vou ficar com os sábios que não sei o quê. Então, assim, infelizmente é vergonhoso o que tem acontecido. As pessoas têm dado mais crédito aos sábios do que às palavras da Bíblia, das Escrituras. Só pensa assim, o Deus de Israel fez chegar em toda casa a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Fez chegar a tradição? Fez chegar o Talmud? Ele não podia ter feito isso? Olha a quantidade não chegou, apesar da... Enfim, ele podia ter feito chegar, né? Mas não fez. Fez chegar um livro específico de toda a casa. Eu penso que o Deus de Israel, ele podia fazer... Ele podia, se caso queira, fazer chegar toda a tradição, enfim. Mas, um último detalhe, tá? Yeshua faz o que a Techuvá daqueles que são interessados em se tornarem religiosos no bom sentido da coisa, que essa mudança vem de dentro para fora. Não por questões argumentativas, mas pelo arrependimento, pelo reconhecimento de Yeshua, do seu testemunho. Você vai ver ladrão mudando de vida, você vai ver homossexual mudando de vida, você vai ver traficante, assassino, várias pessoas se arrependendo. Agora você vê no Israel, que muitas pessoas nasceram do berço da Torá, da tradição, é a maior parada gay do mundo. Não que aqui não tenha também, que tem muitas pessoas que saíram do berço cristão, mas as pessoas não eram religiosas. É igual, por exemplo, a religião, uma das religiões mais antigas que tem, que é a católica. Eu vou dar um exemplo. A gente quase não sabia, eu sou de berço, minha família toda é católica, mas a gente quase não teve contato com Bíblia. A gente ia uma hora na igreja, mas não era religioso, digamos assim. É poucas pessoas que são religiosas. Você vai ver um religioso, é o católico carismático. Ele é mais religioso. Geralmente os filhos dele são mais religiosos. São pentecostais, digamos assim, do catolicismo. Mas, quando isso convence muitas pessoas mais velho ou com o tempo, essas pessoas mudam de caminho. Agora, em Israel, que as pessoas têm são um monte de gente religiosa aplicada desde sempre a lá. Um monte de gente está deixando de ser religioso. A maior parada gay acontece em Israel, nem no Brasil, na Babilônia, digamos assim. Não, é lá em Israel. E aí, qual a mudança que está tendo? Não acontece mudança nenhuma. Inclusive, eu vou conversar sobre isso com o Rabino Mirra quando ele vir aqui no dia 11. Enfim, gente, esse é o último detalhe que a gente queria trazer para vocês, tá? O Serafim quer fazer uma pontuação rápida, o Moré Fábio Pavão também, pra gente, por causa do tempo que estourou? Eu queria fazer, não seria tão rapidinho quanto você imagina, porque eu acho que, enfim, sobre essa importância, né, Moré, da convergência de crença das duas casas. E aí, a gente não tem como não pegar um gancho com a Paraxá, que está nos influenciando essa semana, onde Yosef, a gente costuma entender Yosef como um arquétipo do Mashiach ben Yosef, mas ele também é um arquétipo de Mashiach ben Davi. E nesse sentido, ele representa tanto o servo sofredor, que é o mesmo Mashiach, né?
mas tanto no aspecto do servo sofredor como do rei, porque ele também teve seus momentos de glória ali. E a Paraxá dessa semana, ela fala o quê? E aproximou-se, Yehudá. Quando Yehudá se aproxima da casa de Yosef, ou seja, quando a gente vê a união de Efraim com Yehudá, é que o Mashiach, ele fala o quê? O Tafenat Paneah fala o quê? Saiam todos. Aqui é assunto de família. Aqui as duas casas estão reunidas novamente. Não vai ter espaço para quem não conhece isso. As duas casas estão reunidas, saiam todos. E olha só, eu não sou de Tafenat Paneah, eu não sou Yeshu, não sou Jesus, não sou Yosef. Esse é o nome verdadeiro, ele vai se revelar quem ele é. Então a gente percebe que a importância que tem na congruência das duas casas em torno do Mashiach. Apenas quando as duas casas se aproximarem de forma correta, plena, da verdadeira identidade do Mashiach de Israel, que ele vai se revelar, que ele vai se mostrar como ele realmente é. Só isso nos 30 centavos. Todá, meu irmão, todá, viu?